Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a última das nossas operações básicas no banco de dados, que se chama CRUD. Em especial, essa é a operação D de delete, que nos permite então apagar um registro do banco de dados. Eu vou tomar então como base a nossa listagem de clientes. Assim como no vídeo anterior, que eu mostrei como é que a gente fez para editar um registro dessa tabela de clientes, a gente também vai utilizar um link que vai nos enviar para um arquivo PHP passando via GET uma variável que se chama ID cliente com o ID do cliente que eu quero apagar. Certo? Então aqui para o cliente com ID 1, eu vou enviar para a página apaga_cliente.php, passando a variável ID cliente do tipo GET com valor 1. Para o ID 2, essa variável vai ter valor 2, para o ID 3 vai ter valor 3 e assim sucessivamente. Então, isso foi feito lá na nossa listagem de clientes. Quando eu clicar nesse link apagar de qualquer um desses clientes, eu vou ser enviado para essa página Apaga Cliente, que vai apagar esse cliente em questão. Então eu vou fazer isso para vocês verem aqui por cliente Manuel. E o cliente foi apagado com sucesso. Se eu fizer a listagem dos clientes novamente, a gente vai ver que não tem mais o cliente Manuel. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez isso. Esse arquivo de apaga cliente é bem simples. Ele faz a conexão com o banco de dados, seleciona o banco de dados loja, armazena numa variável ID cliente o valor da variável getIDCliente, monta o comando que vai ser enviado para o banco de dados, que é delete from cliente where id cliente igual a id cliente. Ou seja, eu vou apagar da minha tabela de clientes o cliente que tiver id cliente igual ao valor da variável id cliente, que é o valor da variável get que está sendo passada. Nesse caso, se eu clicar, por exemplo, nesse registro aqui, eu vou estar passando para apagar o cliente com ID 2, que é a Maria Auxiliadora. Depois eu vou enviar esse comando para o banco de dados, utilizando a função MySQL_carry, e vou salvar o resultado na variável rs. Como o comando delete não traz um conjunto de resultados, traz apenas verdadeiro ou falso, se esse comando aqui foi executado com sucesso ou não, eu posso então verificar se essa variável possui um valor verdadeiro, ou seja, se o comando foi executado com sucesso, e imprimir a mensagem cliente apagado com sucesso, e se esse comando não foi executado com sucesso, imprimir a mensagem erro ao apagar o cliente. Por fim, eu ofereço dois links para o usuário para ele poder voltar para a listagem de clientes ou ir para a página de cadastro de clientes. Esses links aqui, então, são só para conveniência, para facilitar a navegação do usuário nesse CRUDzinho que a gente está montando, certo? Esse arquivo, então, é bem simples, ele não pede nenhuma confirmação ao apagar, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente deveria fazer uma confirmação, mas como o objetivo aqui é mostrar para vocês somente como é que a gente procede com esses comandos básicos do CRUD, eu pulei essa parte da confirmação, certo? Mas é aconselhável que vocês solicitem uma confirmação para o usuário antes de apagar algum registro no banco de dados, porque às vezes a pessoa pode ter clicado por engano. Ok, pessoal? Então, por exemplo, se eu quiser apagar aqui a Maria Auxiliadora, basta eu clicar em apagar, cliente apagado com sucesso. Quando eu for listar os clientes, esse cliente não vai mais existir. Se eu quiser apagar o cliente com ID 4, basta clicar em apagar, esse cliente não vai mais existir. O cliente João da Silva, eu não vou conseguir apagar ele, porque lá no banco de dados, na minha tabela de compra, eu tenho registros que me fazem referência a esse cliente com o ID 1. Então eu não consigo apagar o cliente sem antes apagar esses registros da tabela cliente que tem o ID de cliente 1 como chave estrangeira. Tá? Então, se eu clicar aqui em apagar esse João da Silva, eu vou receber uma mensagem de erro, que não foi possível apagar o cliente, justamente porque se esse cliente fosse apagado, esses
registros que tem ele como referência que iriam ficar órfãos. Então, o SGBD não permite apagar esses clientes. E se eu listar o cliente, a gente vai ver que ele realmente não foi apagado. Ele não pode ser apagado enquanto a gente não apagar esses registros dessa tabela aqui de compra. Certo, pessoal? Então a gente finaliza aqui as nossas 4 operações básicas do banco de dados, que é o create, ou seja, criar, read, ou seja, ler, listar, update, que é atualizar, editar as informações de um registro, e o delete, que é apagar um registro no banco de dados. Sugiro a vocês que pratiquem bastante, tentem fazer com outras tabelas desse modelo, desse banco de dados, e estou à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!